E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Podemos assentar? Eu queria fazer 3 perguntas para você e gostaria que você interagisse comigo com honestidade. Quem tem sentido uma fadiga grande nesses dias? Quem tem se sentido desanimado nesses dias, sem entender o motivo do desânimo? Que uma coisa é você se desanimar e saber por que desanimou, mas quem tem se sentido e não sabe explicar a motivação? Por favor, será que é só eu? Quem tem sentido uma tristeza interna sem saber explicar? Esses dias eu estive viajando, fui em uma das nossas igrejas, fui fazer uns negócios e aproveitei e estive numa das nossas igrejas de cobertura. E lá passei alguns dias naquela região ministrando. E é incrível como essa sensação está espalhada pelo céu da nossa nação. Um amigo, o pastor Luiz, ele roda o Brasil inteiro também. Ele chegou comigo e disse: pastor Sandro, meu amigo, isso não tem a ver só com a igreja, esse desânimo, essa tristeza está habitando em todos os ambientes, até mesmo no ambiente comercial. Estamos vendo pessoas que desmotivadas e sem ter motivo, tristes, sem saber explicar o motivo da tristeza. Estou triste, estou desanimado, estou desmotivado. Aí você olha ao redor e vê que as coisas não estão diferentes do que sempre foi. Problemas sempre existiram, sempre existem e sempre continuarão a existir. Dificuldades a gente sempre enfrentou, sim ou não? Então o que mudou? O que está mudando é a nossa recepção dessas coisas. Eu pude perceber que esse sentimento está sendo estabelecido de forma generalizada. E eu fui procurar orientação em Deus. E nessa orientação eu pude perceber algo interessante. O quanto a gente está vendo a igreja ser afetada por esse sentimento de tristeza, de derrota e até de desânimo. E não sabemos explicar o motivo de tudo isso. Eu confesso a vocês que até eu mesmo fui afetado por isso. Eu mesmo passei por esse perrengue esses dias. Todo mundo sabe que eu sou bariátrico. E o meu corpo tem dificuldade da absorção de vitaminas. E de repente eu me vi bem triste. Achei que estava entrando numa depressão braba. Porém, toda depressão ela tem raiz em certos sentimentos. Mas existe um tipo de depressão que ela é mecânica. Ela é causada pela ausência de vitaminas no nosso corpo. E aí eu me vi dessa forma. E comecei a lutar comigo mesmo. Fraco, desanimado. Só que a minha mente ela continua boa, ávida. Meu corpo não estava reagindo como eu queria. E eu passei a entender que eu não poderia machucar as pessoas que estavam ao meu redor, porque não é fácil você lidar com esse tipo de sensação. Você fica com o ânimo aflorado, você fica aborrecido. Mas aí eu tive que treinar a minha mente. Eu disse, isso é só uma sensação. Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, apesar desse momento que eu estou enfrentando. E passei a treinar, o que não é fácil. A gente treinar a nossa mente para enfrentar essas crises da vida. E eu sei que foi uma crise que eu aceitei, porque foi um problema que eu gerei por aceitar fazer uma cirurgia, e aí veio a consequência dela em mim. Eu só tenho uma decisão a tomar. Eu não tenho o que fazer mais. Eu não posso desistir da minha vida. Eu não vou desistir do meu ministério. Eu não vou desistir do propósito de Deus em mim. E quando você tem essa percepção, quando você tem essa certeza,
a única coisa que te resta é prosseguir, é continuar. E aí às vezes você fica esperando um auxílio que não chega, porque ele não vem. Você vai ter que continuar com a força que existe em você. E aí eu digo, não, eu tenho que continuar com o que está em mim. E vou para frente, e vou para cima. Aí agora eu comecei a pensar cara, mas eu tenho que procurar instrução para poder lidar com isso. Depois que eu encontrei a instrução, digo, agora eu preciso criar estratégia para que, mesmo sabendo do que eu preciso fazer, eu não me sabote, né? Porque a gente sabe na grande maioria do que é necessário, mas não faz, porque não temos o governo emocional de tudo. Às vezes o cansaço é demais, às vezes a fadiga é demais, uma rotina meio louca, aí você tem que tomar decisões, diga comigo, decisões. Aí eu digo, não, vou criar estratégia para me seguir a instrução que eu recebi. E não foi de Deus, foi de profissionais da área, né, que entendem do processo. Então, depois que eu tomei essa decisão, depois que eu fui atrás de estratégia, agora eu tenho que continuar acreditando. Eu tenho que continuar tendo fé, tendo esperança naquilo que Deus me colocou para viver e para fazer. E pensando nisso foi que surgiu essa mensagem que hoje eu quero compartilhar com você. Enquanto eu coloco esse microfone aqui, você, por favor, faça um exercício comigo. Diga assim, é tempo de tomar decisões. Escolhe 2 pessoas aí do seu lado e diga assim, não pare não. Tome a decisão, porque é a hora de continuar a sua caminhada. Tá ótimo, filho. E aí o texto que me veio à memória foi esse. Porque o que nós estamos sentindo é um ambiente de guerra. Sabia disso? Uma atmosfera de guerra está estabelecida sobre a nossa nação, a nossa vida. E quando essa atmosfera se estabelece, a primeira coisa que governa é o medo, é o temor. Quer que eu pinte para você como é que nós estamos vivendo esse ambiente? Ao ligar a televisão, quase que ninguém usa mais televisão, mas é telefone. A primeira notícia que vem são tragédias. Na área financeira, crise. Só tem notícia ruim. E a primeira coisa que fazemos é, meu Deus, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso agir de alguma forma. E ao mesmo tempo que a gente sabe que precisa agir, não agimos. Por quê? Não sabemos o que fazer. Quando se trata dessa questão de crise financeira. Se você entrar nessa paranoia, você vai ficar sem dormir. Porque você, para todos os lados, só vê notícia ruim. Aí você vai ver segurança pública. Pessoas morrendo de forma banal. Criança sendo vilipendiada todos os dias. Um dia desse, uma mulher, porque perdeu alguns filhos, disse que ia doar as roupas para uma moça grávida de 14 anos. A menina tinha 14 anos, gente. Convidou a menina até ir à casa dela. Chegou lá, matou a menina e arrancou a criança de dentro da barriga da moça. Aí você vai vendo essas coisas. Aí aquilo vai enchendo o nosso coração de medo. E eu quero que você aprenda a primeira lição dessa noite. Quando você vive dentro do ambiente do medo, você também entra debaixo do governo de Satanás. Vou falar mais uma vez. O medo é o ambiente onde o diabo governa. Nós não precisamos ter medo. Porque pior que seja o cenário que estejamos enfrentando, Deus ainda está no controle da nossa vida e da nossa história. Pastor, eu estou sem poder fazer nada, eu estou sem força. E eu tenho uma palavra para você essa noite. Mas saia debaixo desse ambiente de medo, tá? E eu vejo pessoas que vivem com medo de tudo. Todos os dias eu converso com gente, todos os dias eu atendo pessoas. Todos os dias. E todos os dias as pessoas estão com medo de se relacionar, com medo de acreditar em alguém, com medo de falar. Você foi naquele lugar? Não, fui não, porque ali, vão saber disso. As pessoas estão morrendo sufocadas, com dores internas, e não conseguem abrir o coração para colocar para fora. Porque tem medo de falar e ser mal compreendido.
o medo de não entender, o medo de não ser aceito, o medo de ninguém estender a mão, o medo de alguém saber das nossas fraquezas. O medo tem reinado em muitos dos nossos ambientes internos. E com isso, uma insegurança toma conta. E nesse ambiente, sabe o que opera? Sentimentos destruidores. Sentimento negativo demais. Eu faço uma pergunta para você, e não responda audivelmente, mas responda à sua consciência. É ou não é mais fácil passar para frente uma notícia ruim? Sim ou não? Me responda essa aí. Agora, tu já percebeu que quando se trata de uma notícia boa, nós não comunicamos com facilidade? A gente ouve, vê e guarda. Agora, quando a notícia é ruim, com facilidade, a gente chega com outro e diz: você viu? Você está vendo? Isso é isso. E nos tornamos mensageiro do caos, mensageiro do medo, mensageiro de dor, o famoso guarda de cemitério. Aqueles que foram colocados por Pilatos ou por Herodes ali, no túmulo de Jesus, só para se certificar que ninguém ia abrir a cova para ele não sair de lá. E eles não viram quando o milagre aconteceu, porque quando Jesus ressuscitou, o anjo moveu a pedra e ele saiu lá de dentro sem que eles vissem. E tem muita gente assim como guarda de cemitério. Só tem olhos para ver notícia ruim de dor e tragédia. E não estão percebendo o milagre da vida, não estão percebendo o milagre da ressurreição, não estão percebendo que a pedra se moveu, não perceberam que o milagre já aconteceu. Por quê? Porque os nossos olhos foram treinados somente para levar notícia ruim. E quando você ouve a palavra evangelho, significa boa novas. Boas novas de salvação. Se você parar para entender, só isso já dá uma mensagem grande. Porque imagina um ambiente em que todo mundo está condenado. E alguém chega dizendo: eu trago boas novas de salvação para vocês. Como assim? Se já está tudo condenado, eu tenho uma novidade de salvação para vocês. Algo novo aconteceu que dá para salvar a gente. Então Jesus precisa despertar o nosso coração, e Ele precisa começar através da gente. Para a gente entender que nós temos um papel primordial nesse tempo que nós estamos vivendo. E é nossa responsabilidade fazer alguma coisa. Primeiro, por nós mesmos. Segundo, pela nossa família e pela nossa casa. Terceiro, pelas pessoas que vivem ao nosso redor. Então está na hora de tomar decisões. O texto que eu li fala de um momento de guerra, igual esse, uma atmosfera estabelecida. A gente sente o peso no ar. A gente sente o ar pesado. A gente sente as coisas difíceis. Pastores de nome, homens de oração, profetas de Deus que eu conheço, ligando e falando: eu não sei como é que está aí, Sandro, mas aqui a vontade de chorar é grande, o peso está grande, a desistência está grande. E quando eu vejo esses homens sentindo isso, eu fico pensando, eu que sou um pequenininho, digo: eu não estou diferente de vocês. Agora, o que vai fazer toda a diferença não é a nossa identidade de quem somos, mas o que vamos fazer nesse momento de crise, de guerra. E é por isso que eu coloquei o tema, que nós vamos entrar numa série de mensagens chamada Decisões. Vencendo e rompendo a crise com atitudes. Nós vamos vencer essas crises que nós estamos passando. E foi baseado nessa crise que eu estava enfrentando interna comigo, que Deus me deu essa mensagem. O texto que ora eu li aqui mostra Judá cercado pelos moabitas e pelos amonitas. O rei daquele tempo era Josafá. E Josafá viu que a terra ficou cercada, porque eles eram de uma multidão muito grande de pessoas. Israel estava sozinho, aliás, Judá estava sozinho, eram duas únicas tribos. E eles viram que os amonitas e moabitas eram grandes em número, se tornaram gigantes, oprimiram Judá, cercaram Judá. E aí Josafá viu que ele sendo rei, ele sendo líder,
ele sendo alguém que teria que tomar uma decisão, e viu que seus recursos estavam findados, limitados. Aí ele vai usar a arma mais poderosa que ele tem, talvez a última que ele vai usar, de todos os recursos. A Bíblia diz que ele vai orar, e na oração dele ele começa a se humilhar a Deus. E ele começa a chorar dizendo: o Senhor disse que quando o teu povo viesse orar aqui nessa casa, lá no templo Josafá está orando, se humilhar, orar, se arrepender e suplicar pela tua salvação, o Senhor nos salvaria. E Josafá começa a se derramar diante de Deus, lá no templo, o rei estava orando. E no meio daquela oração, enquanto ele ora, Deus recebeu a oração do grande rei. E disse: visita um dos seus profetas. Jazel é visitado pelo Espírito de Deus e sai da casa dele, onde ele está. E quando ele chega no templo, Josafá está orando e o profeta traz a mensagem para ele e diz: olha, assim diz o Senhor, posiciona todo Israel em lugar de guerra, em batalha. Tu vai por esse e aquele vale, porque eles vão te encontrar lá no Monte Fulano, mas tu vai para o Monte Beltrano. Posiciona todo o exército para a batalha, mas não tema e nem se assuste, porque nessa peleja não há vez de pelejar. Essa peleja é do Senhor, ele disse. Mas é necessário que o exército esteja dividido como se fosse travar a guerra. E há de ser que mais uma vez, vereis a minha mão e a salvação que eu opero no meio de vós. Josafá se levanta do templo e vai para o palácio, dá ordem para todo o exército. Josafá está carregando a palavra de Deus na mente, na cabeça. O problema não é Deus falar com o líder. O problema é o líder transmitir essa mensagem para o povo e fazer o povo sentir a verdade. E fazer o povo vibrar na mesma frequência que a gente vibra. Vir para o mesmo momento de oração que a gente vem. Viver a mesma verdade de fé. E aí ele vai e diz: olha, quando for pela manhã a gente se reúne aqui. E nós vamos sair para o deserto de Tecoa, totalmente avesso, como se fosse fugindo. Mas era Deus que tinha dado estratégia. Entenda, Deus primeiro viu que Josafá estava dentro daquele lugar para ouvir a voz de Deus e aprender. E na hora que ele é ouvido por Deus, Deus vai falar para ele: tu vai usar o que tu tem aí, Josafá, tu vai reunir o teu exército. Quem sabe Josafá está dizendo: mas Senhor, é pouco. Aí Deus está dizendo: usa a força que você tem, Josafá. Só que eu vou te dar uma instrução, eu vou te dar uma estratégia. E Deus deu para Josafá a instrução de como proceder, e deu também para ele estratégia de como ele faria. A outra parte foi com Josafá, porque quando ele viu os homens marchando para a guerra, com certeza ele viu o medo nos olhos, com certeza ele viu a atmosfera da alma deles. Aí quando Josafá toma a palavra e a voz profética de Deus naquele momento, ele disse: olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguro. Crede no vosso Deus e prosperareis. E eu sei que muitos aqui estão enfrentando crises, mas a melhor forma e o melhor sentimento, e eu quero compartilhar isso com você, a primeira decisão que você precisa tomar para vencer esses momentos que a gente enfrenta, é passar uma crise com olhar de aprendiz. Como assim, pastor? Com olhar de aprendiz. Por quê? Porque quando eu me coloco na posição de quem está aprendendo com aquela dificuldade, tudo que for colocado diante de mim, eu vou estar observando com todo cuidado. Um aprendiz, ele tem que ter muitas qualidades, mas duas se destacam. A primeira é que ele tem que permitir aprender.
ele tem que permitir ser ensinado, ele tem que permitir um novo conhecimento de entrar na mente dele. E muitas das vezes a gente fracassa, porque temos uma leve e momentânea fração de orgulho na nossa cabeça, que a gente já sabe de tudo, a gente já viu tudo, é porque eu sei das coisas, e nem sempre a idade que a gente tem de vida é gabarito para a gente atravessar as provações da vida, não, irmão. Deus sempre tem uma coisa nova a nos acrescentar. Então essa noite, a primeira palavra, o primeiro tópico dessa mensagem é a primeira decisão que você precisa tomar. Permita que Deus entre na sua mente e te traga um novo nível de conhecimento. Você pode mexer com essas duas pessoas que estão do outro lado e diga assim: dê permissão para o Espírito Santo agir em você, né? Fala para ele: eu sei que você fala em língua. Fala para ele: eu sei que você fala em língua. Eu sei que você tem revelação. Fala: eu sei que você tem intimidade. Você é a quarta pessoa da Trindade. Fala para ele. Mas sempre haverá um novo nível para a gente romper. Sempre haverá um novo momento para a gente viver. Porque se não tem mais nada para a gente provar nessa terra, o que estamos fazendo aqui? Aí a gente cai nesse abismo do orgulho, dizendo: não, rapaz, eu já sei o que é isso. Não, às vezes parece que é a mesma luta, mas não é. O campeão de verdade ele não é classificado pelo quanto ele bate, não, é quanto ele aguenta apanhar. Os campeões, eles não são conhecidos porque bateram, não, é porque também suportaram. Aí muitas das vezes o orgulho, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e o orgulho a destruição. O orgulho é a única doença que afeta o espírito, gente. Porque o nosso corpo ele é tricotômico, corpo, alma e espírito, certo? O meu corpo tem 5 faculdades: audição, olfato, paladar, tato e visão. É por onde o corpo se manifesta e revela a sua existência. É pelo ver, ouvir, falar, sentir. A minha alma tem 3 faculdades. Quantas faculdades, irmão? Intelecto, é onde o meu conhecimento mora. As minhas experiências absorvidas pela vida. Volição, minhas vontades. Feição, meus sentimentos. O espírito também tem 3 faculdades. E a faculdade do espírito é o religar. É um nome teológico que dá para aquele vazio que todo homem carrega quando anda sem Deus. Que tem dentro do homem. E só pode ser completo quando o homem conhece Jesus de verdade. Então aquele vazio, ele é preenchido. O nome disso é religar. A segunda faculdade do Espírito é a intuição. Sabe, é aquele sensor que nós temos do medo, do perigo. Que alguma coisa está fora do lugar. A gente está aqui, mulheres têm muito mais aflorado do que a gente. Um intuito, meu Deus, é intuitivo. E o terceiro é consciência. É o fator que faz a gente se assemelhar a Deus. Ter conhecimento do bem e do mal. Ter conhecimento do que é bom e do que é ruim. Ter conhecimento do que é moral e do que é imoral. E como é que eu posso afetar o espírito? A única forma de afetar é com essa doença, o orgulho. O orgulho é tão perigoso que ele nasceu antes do pecado. Porque o orgulho foi o sentimento que gerou o pecado. Antes de Satanás deixar de ser um anjo de luz para se transformar em um demônio, o primeiro alvo, a primeira coisa, o primeiro sentimento que surgiu nele foi o orgulho. É o fato de olhar para si mesmo e ver suas qualificações. Enxergar seus atributos, seus dons, suas conquistas. É errado isso? Não. Mas desde que você nunca esqueça que por maior que eu seja, vencedor que seja, conhecedor que seja, existe um Deus acima de mim que eu preciso entender que a Ele sim, eu devo dar toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e toda adoração. E o primeiro mandamento ele começa dizendo: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força.
com toda a tua renda e com todo o teu entendimento. Ele não está pedindo só de uma vez, de uma coisinha só, não. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as suas coisas, eu sei, mas ele está dizendo com toda a tua força, com toda a tua renda e com todo o teu entendimento. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, então eu vou adorar a Ele com toda a minha força. Ou seja, eu não vou chegar aqui e por mais que eu esteja no meio de uma guerra, é agora que eu preciso entregar a minha força. Senhor, lá fora eu não tenho como resolver o problema, a minha vida travou, eu não sei como vencer essa guerra, mas a força que eu tenho, eu quero colocar diante de Ti, é com toda a Tua força, eu vou colocar na Tua presença. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo nem gritar, estou tão fraco que eu estou só falando baixinho. Mas fale, o importante é sair da tua boca a palavra que reside aí dentro, é se humilhar. Josafá não ficou esperando Deus olhar para a crise, Josafá não ficou esperando Deus ter compaixão de Judá, Josafá não ficou esperando Deus se compadecer, não. Ele vence o orgulho do rei, desce do palácio e vai lá na igreja, e chega lá, tira a coroa, tira o manto, que ninguém chega lá desse jeito, veste roupa de saco, se joga na frente do salão e diz: Senhor, lembra do teu povo, lembra da tua aliança. Foi o Senhor que me orientou o teu povo, dizendo que no dia da nossa angústia poderíamos vir aqui orar e o Senhor ouviria as nossas orações. Então lembra de nós, socorre a nossa vida, socorre o teu povo. Aí Deus lá do céu está ouvindo alguém que ouviu instruções, alguém que obedece instruções, alguém que não deixou o orgulho cegar a sua consciência. Não, eu sou rei, mas tem alguém que pode me salvar, porque o meu reinado não me dá o conforto dessa guerra. Eu sou rei, mas não consigo vencer essa batalha. Eu sou rei, mas eles são maiores do que eu. Eu sou rei, mas eles são mais poderosos do que eu. Mas e aí? Eu tenho alguém que resolve isso. Eu sei quem pode resolver isso, e é para lá que eu vou. É ter consciência de quem é quem nessa história. Eu conheço muitas pessoas que estão passando um perrengue, mas não tem a simplicidade. Por que tu não vem orar? Aí eu estou com vergonha. Eu saí da igreja, eu estou com vergonha. Ah, é porque eu não, pastor. Só procuro Deus quando eu estou em necessidade? Não. Eu vou ver, isso é orgulho. Isso é a maior armadilha do diabo. Eu sempre falo aqui, Deus nunca se iludiu a teu respeito, meu amigo. Não. Sabe direitinho quem é cada um de nós. E nada que a gente faça vai surpreender a Ele. Só que tem uma coisa que Ele não nega. Pergunta para mim, o que, pastor? A sua palavra. A palavra dele Ele não pode negar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, então do céu eu ouvirei. Então lá do céu eu ouvirei. Da onde, irmão? Lá do céu eu ouvirei. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A receita está aqui. Sabe qual é a coisa que mais machuca a gente? Pergunta o que, pastor? Consciência. É a gente saber o que é certo e o que é errado, e mesmo assim escolher o errado. E depois que aquela sensação prazerosa do pecado vai embora, a consciência martela na mente. É você ter consciência de que devia pagar uma conta, estava com dinheiro na mão e agora não pagou, gastou o dinheiro e vem. É você ter consciência que você precisava fazer o que é certo, mas a inveja não deixou você fazer o que é certo. A maldade habitando dentro de você, dentro da gente, não deixou a gente fazer o que é certo. O sentimento nocivo que permeia o medo, a amargura, a vingança, os traumas de decepções que a gente enfrentou na vida. Agora ninguém presta, ninguém merece a nossa atenção, ninguém merece o nosso voto de confiança, e ainda tenta respaldar com a Bíblia. Maldito é o homem que confia no outro homem. Esse versículo não existe, irmão. Salomão disse que maldito é o homem que confia no homem, em si mesmo, e faz o seu braço a sua força. Ele
Como é que Jesus vai dizer que é maldito aquele que confia no homem, se o próprio Deus escolheu Pedro, o mais falho dos 12? Se o próprio Jesus insistiu em Pedro. Diz, tu me nega, ainda hoje tu vai me negar por 3 vezes, Pedro. Então, as pessoas, elas têm traumas e geram crenças dentro delas. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Essa noite, permita Jesus mostrar para você a verdade das coisas. Ah, é porque eu já fui muito machucado. Você não é melhor do que Jesus, Jesus também foi. Quer que eu te conte uma história? O tesoureiro dele traiu ele, entregou ele com um beijo. O homem que era o líder negou ele por 3 vezes. Os 3 mais próximos ele chamou para orar e não conseguiram orar com ele 1 hora. Foram dormir. Depois bateram nele. Depois chicotearam ele. E em nenhum momento eu vi ele reclamando. A gente não pode sofrer uma decepção. Você está esperando divindade de quem é humano. Sabe? Você espera que as pessoas com que você se relaciona sejam perfeitas, se nem você é perfeito. Se nem você deixou tanta coisa que você sabe no seu julgamento interno que você fala quando essas pessoas viram as costas. Eu lido com essa turma, eu sei quem é quem. Eu queria que você entendesse que quando você aplicar a misericórdia que você tem por quem você ama, porque muitos têm justiça para um, e para outros não. Não, eu sou justo quando se trata de A, B e C. Agora, quando se trata de quem não gosto, eu não tenho paciência, eu não dou lugar, isso aí não presta, isso, aquilo, outro. Não, eu queria que você colocasse a mesma medida de misericórdia que você usa com teus filhos, no filho de alguém, com a sua família, na família de alguém, com sua visão, na visão de alguém. Porque quando a gente usar a nossa misericórdia, a Bíblia diz, da mesma forma que tu mede, tu serás medido. E a gente acha que isso é justo, que isso é bom. Eu sou cercado de pessoas que querem ser humanistas, Madre Teresa de Calcutá. Uma coisa eu aprendi, não existe ninguém inocente no processo que Deus começou. Quando você vê pessoas sofrendo, ralando, se você puder ajudar, ajuda, mas não se meta no processo. Porque não existe tadinho quando você está na mão de Deus. E aquela pessoa só está ali porque alguma coisa levou ela para lá. E só ela pode sair daquela condição. No processo em que Deus começou, não tem mão, não tem braço, não tem perna, não tem joelho, não tem braço, não tem como se meter. Se você não pode ajudar, também não atrapalha. Não critica, não fala mal, não julga, somente observe. Se der para dar um copo d'água, dê, porque a Bíblia diz que aquele que dá um copo d'água a um dos meus pequeninos, grande será o seu galardão no céu. Mas não queira carregar cargas que não são suas. Quantas as vezes porque eu não fui julgado? O pastor está perseguindo fulano, porque canta tão bem. Por que não está cantando? Porque estava em adultério. Só que eu não podia falar para você, eu não vou expor as nuances das minhas ovelhas de gabinete, os problemas que eu sei que elas carregam para justificar a curiosidade de alguém. Porque o que eu mais tenho são pessoas que querem ser líder da vida dos outros. Você tem que liderar a sua vida, a sua história. Aí vira uma amizadezinha, o best friend e tal, e papapá. É o sequestro intelectual. Aí eu fico observando. Daqui a pouco a marreta vem no joelho. Por quê? Porque não entendem a realidade dessas pessoas. Eu abraço todos. Tem gente que, se ouvisse 40% dos gabinetes que eu ouço, sairia escandalizado. Você não sabe dos pavores e medos, traumas e situações que muitos viveram aqui dentro, que estão curados. E eu nunca mudei o meu olhar quando descobri as mazelas que essas pessoas estavam envolvidas. Coisas terríveis que eles não contavam nem na sombra, tinham vergonha até de lembrar. Mas eu, com o dom que Deus me deu, consegui arrancar. E eu nunca mudei minha opinião, porque o meu papel não é esse. Eu estou como um aprendiz. E às vezes, quanto mais bruto é aquele que chega, papai está dizendo assim, agora aprende a lidar com ele. Aprende a lidar com ela. Tem muita gente que, se soubesse a fraqueza um do outro, meu Deus, olha, não fala mais comigo.
Olha, eu não quero você perto. Sabe por quê? Porque você acha que é melhor que alguém. Não, irmão. Permita experimentar o amor de Deus de verdade. Porque se Deus olhou para você, Ele também olhou para alguém com o mesmo olhar. O problema é que o teu dilema era uma enfermidade, o do outro é uma traição. O teu dilema é uma área financeira, o do outro é uma perda, é uma imoralidade. São cadeias de alma que aprisionam o homem e que ninguém tem como julgar e nem tem direito de julgar. Quando entra um homossexual na igreja, jovens ficam zombando. Olha o gayzinho, olha isso, olha aquilo outro, olha aquilo ali. Como é que uma pessoa dessa vai conseguir sentir paz, se o lugar que era para ser de tratamento é o lugar que gera mais desconforto, mais afronta? Por quê? Porque você se acha melhor. Não queira viver aprisionado em cadeias que não foi você que se colocou. Foi um abuso na infância, um abandono, pessoas que ficaram à mercê de outras cruéis que diziam que iam lhe amar, mas lhe maltrataram, lhe espancaram, lhe bateram. Aí você fica aí calado, morrendo por dentro, dizendo: não tem jeito, não, a situação não tem como resolver esse problema, eu vou morrer aleijado, eu vou morrer sufocado, eu vou morrer assim. Só vai se você quiser, porque se você der permissão a Deus, um novo nível Deus vai inserir você, porque não há ferida que Ele não cure, não há perdido que Ele não resgate, não há distância que Ele não alcance, não há salvação que Ele não opere. Entenda que é tempo de decidir permitir novos acessos para que Deus venha trabalhar. Será que tem alguém aqui essa noite que quer abrir o coração e dizer: Jesus, eu te dou permissão para o Senhor quebrar minha religiosidade, porque eu achei que era assim, mas o Senhor quer fazer diferente. Eu te dou permissão para o Senhor destruir as fortalezas que eu carrego aqui dentro. Paulo disse que são fortalezas. Aí quando ele vai descrever que as armas das nossas milícias não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E ele vai dizer que fortalezas são essas: sofismas, crenças e conselhos altivos. Olha quais são as fortalezas. O máximo que um profeta que mache, que cuspa fogo aqui pode fazer é ser boca de Deus e ministrar uma palavra que entre no coração de alguém que está cercado de dor, muralhas de dor, de gente tão trancado que não permite que ninguém entre mais. Ah, pastor, porque eu fui muito ferido e uma muralha foi colocada ao redor. Por quê? Porque você não permite que ninguém se aproxime. Na tua cabeça todo mundo que vem para se aproveitar, vem para te ferir, vem para te machucar. Aí você está isolado numa ilha, olhando para um lado, para o outro, entrou em depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e vai inventando coisa aí. Por quê? Porque você não quer passar por dores. E é por isso que eu digo que todo vitorioso, ele é sofredor. Não é porque ele vive na derrota, não, é que ele aprendeu a sofrer as dores. Machucou, já sei, é só o que ele tem para dar. Já sei, é só o que ela tem para oferecer. Ei, aprenda a se relacionar com os escorpiões, porque Jesus disse: ei, vai pisar o leão e a aspa, o escorpião e a serpente. Mas tem detalhe: se tiver veneno, dano algum vos fará. Vai ser natural as ferroadas da vida, mas ninguém vai poder te adoecer. Sabe por quê? Porque eu estou guardado pelo sangue do Cordeiro. Na minha vida atua o antídoto de todo veneno. E eu estou profetizando que essa noite Deus vai expelir veneno que está correndo dentro da tua alma, dentro do teu coração, das tuas frustrações. Quem acredita que é tempo de um novo acesso em Deus aí, por favor, por 60 segundos, se você crê, adore ao Senhor Jesus aqui essa noite. 60 segundos de adoração. Isso. E vai tirando o veneno da amargura, tira o veneno da religiosidade, tira o veneno do orgulho, tira. Não permita que as tuas dores coloquem em você veneno de vingança, de desprezo, de inveja, de intrigas. Bota esse veneno para fora, porque só quem vai morrer é você. 60 segundos, não terminou. Ainda não terminou. Oh, Espírito Santo de Deus.
Só pessoas curadas podem curar os outros. Não tem como ser mensageiro de boas novas se só tem dor dentro de você, só tem maldade. Paulo dizia: ei, eu sei padecer, eu sei sofrer, eu sei viver na escassez, também sei viver na fartura, sei viver naquilo que eu sei viver na abundância. Mas uma coisa eu vou te dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não são os ambientes que me mudam, não são minhas fases que me mudam, mas é o conhecimento vindo do alto. Eu continuo aprendendo. Quer mais? Foi Paulo que disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu continuo prosseguindo firme adiante ao encontro de Jesus Cristo, que é o meu alvo. Meu professor de filosofia uma vez falou para mim, disse: sabe qual é a primeira morte, Sandro? Do conhecimento. É quando pessoas param de estudar, param de ler, param de aprender. É a primeira morte que esse homem sofre. E começam a viver de ditados, sofisma. É porque papai disse, mamãe disse. Muitas das vezes a gente vive o trauma dos pais. Por quê? Porque o pai está dizendo: não toma manga com leite. Hoje a gente pega a manga e está com leite dentro. Não toma café com açaí. Hoje o café da manhã é açaí. Vai para dentro, açaí com leite não podia. A gente toca leite dentro do açaí hoje. Por quê? Trauma dos pais. Aí eles vão passando ditados para frente. E a gente vai tendo aquilo como verdade. Não, irmão. Abre o coração para dar novas permissões. Abre. Eu sei que muita gente aqui vem de uma família sofrida. Eu sei que muita gente aqui não conheceu nem o pai. Eu sei que tem pessoas aqui, a grande maioria dos nossos jovens tem problema de paternidade. Essa palavra é para você. Não permita que a mesma coisa aconteça em você. Deus está te dando novos acessos. Vou falar mais uma vez: Deus está te dando novos acessos. O que você vai saber, vai fazer com esse acesso que Deus te deu, agora a decisão é sua. Porque para cada acesso há um nível de informação que o outro não tinha. Quando eu estava na segunda série, eu não sabia o que vinha na terceira. Da terceira eu não sabia o que vinha na quarta. Da quarta também não sabia o que vinha na quinta. A cada fase da vida, Deus tem uma nova fase para a gente viver. A cada fase da vida tem mais um novo nível de conhecimento. Quando eu era obreiro, a alegria era muito... Eu reclamava, olhava para o púlpito e via meus pastores de cara feia, fechada, amargurada. Quantas vezes, hein, pastor? Ali no Canaã, aquele monte de pastor ali. Aí eu via ali pregadores renomados. Aí eu ficava pensando, porque eu era menino, né? Eu achava que já era pregador, mas eu era menino, pastor, porque eu olhava para aquele bando de homem ali, o fogo descendo. Aí aqueles caras de cara fechada, o máximo era um glória a Deus. Eu dizia na minha meninice: rapaz, esses pastores estão tudo frio, esses pastores estão tudo desanimados. Parece que o Espírito Santo dizia assim: tu vai ver, a tua hora vai chegar também, eu vou te fazer sentar ali. Aí quando eu sento aqui hoje, a minha cabeça tenta respirar. Eu me lembro de quem não veio, de quem está doente, de quem está passando necessidade. Me lembro das fofocas, das intrigas, da doença. Eu me lembro de quem está levantando contra quem, das confusão que existe. Por quê? Porque é uma grande família. Assim como na sua também tem, a igreja do Senhor também passa por dilemas e crises. Aí hoje eu penso: meu Deus, é por isso que não é tão simples o pastor ficar dando gargalhada por aí, traído todos os dias, abandonado todas as vezes, muitas das vezes sem recurso para a gente fazer o básico do ministério. Aí como é que olha para um homem desse e quer que ele fique dando pirueta? Não, irmão. Para cada nível, de cada fase da sua vida é um novo acesso. Mas eu também vou profetizar: as alegrias mudam. Coração de pastor se alegra quando vê uma alma se convertendo. Ele não se alegra mais com barulho. O cara chega aqui, troveja, trovoada, revelação. Ninguém se rende. Quantas vezes eu não vi profecias e fiquei olhando. Quando a gente é pastor, a nossa alegria é outra. A alegria dos evangelistas são os milagres. Do mestre é saber que alguém está anotando a aula dele. Do apóstolo é batalha espiritual junto com o profeta. Hoje eu falei lá em casa. Tem gente que quando sabe da tua dor já chega com uma profecia de morte. Vai morrer! Porque para eles a morte resolve o problema. Eu tive numa igreja agora que tem uma mulher que profetizou morte para umas 5 famílias. Cheguei lá, o povo estava
pastor veio aqui e disse que a cova, havia um caixão aberto, a cova vai abrir, porque ela sabia dos problemas dos casais, ela sabia dos problemas da família, ela sabia do calcanhar de Aquiles, do filho drogado, do filho doente. Aí é muito fácil eu me revestir de autoridade profética e disse: olha, Deus vai abrir a cova, não, mas não te perturba, viu? Vai morrer, mas resolveu o problema. Não, mano, não é assim não. É muito fácil para quem não é mãe, não é pai, ouvir assim: não, Deus vai levar. Espera aí, não é assim não, filho. Jesus mandou eu carregar a minha cruz, Ele é minha cruz, eu carrego, não tem problema. Às vezes essa perturbação que você passa é tratamento com você. Muitos só chegaram aqui por causa de dores. Muitos só chegaram na fé por causa das dores. Aí chega alguém que não conhece a sua história, olha para o teu filho, olha para o teu marido, olha para a tua situação e diz assim: eu vejo uma cova se abrindo. Vai para lá, profeta da desgraça. Por quê, pastor? Porque eu acredito que o meu Deus tem poder para salvar. Ele pode matar, pode, Ele é Deus. Eu não acredito nessas profecias, porque o evangelho é transformador. Vou falar de novo. O evangelho é boas novas de salvação. Vou falar mais uma vez. O evangelho é boas novas de salvação. Pastor, por que que não está acontecendo na minha casa? Ora mais. Vai para o novo acesso. Pastor, por que não está acontecendo lá em casa? Jejua mais. Vai para o outro de pastor, por que não está acontecendo? Sacrifica mais. Vem mais. Vai permitindo novos acessos, que você vai ver os mistérios de Deus se abrindo na sua vida e na sua história, e você vai entender cada processo da sua vida. Quando eu vejo pessoas agradecendo pelas coisas difíceis que enfrentam, eu vejo maturidade. Eu conheço um bocado de crente velho que reclama de tudo, e eu conheço um bocado de crente novo que chega e diz assim: eu dei glórias a Deus, está doendo, mas eu estou agradecendo. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Alguma coisa o Senhor está me ensinando. O que é isso? Olhar de aprendiz. É você pegar o limão e dizer assim: rapaz, se eu adicionar açúcar e uma água gelada, sai uma lima. Ah, não. O crente acha que porque ele é batizado do Espírito Santo, ele fala em língua, tudo tem que ser perfeito, até as pedras são tiradas do meu caminho, então não tem problema nenhum. E aí que nego se acaba. Aí é que nego se acaba. Por quê? É uma falsa, é um engano. Porque ele disse: nesse mundo tereis aflições. Então olhe para cada momento da sua vida agora com um olhar de aprendiz. Diga para o seu irmão, para a gente ficar de pé. Se coloca de pé comigo, diga para ele: fale para ele: quando você começa a ser aprendiz, fala para ele, Deus te dá um novo acesso. Nesse novo acesso, Deus vai te entregar uma instrução. Como assim, pastor? Deus vai te dar direcionamento. Olhe para cá. Deus vai te direcionar. Deus falou para Josafá: vai pelo caminho do monte. Direção, sim ou não? Aí daqui a pouco Deus deu estratégia: mas reúne o exército como quem fosse para a guerra, mas tu não vai lutar. Não adianta querer enfrentar os problemas e as crises da vida sem instrução. Sabe por que você está sofrendo calado? Sabe por que você está sofrendo? Porque você é autossuficiente. Quem aqui já teve uma experiência de os outros chegar com você e você sempre ter uma resposta para tudo quando se trata da vida dos outros? Quem já teve essa experiência? Chegar e você ter um bom conselho, ter uma orientação. Só eu? Será, meu Deus? Agora, quando se trata da sua vida, você não trava. Para os outros eu consigo dar uma palavra, dar uma orientação, mas quando se trata de mim, trava, pastor Felipe. Quem já viveu essa experiência? Sabe por quê? Para que você nunca se esqueça que sozinho ninguém caminha. Sempre vamos precisar de alguém do lado, por perto. As nossas referências, Débora, as nossas referências. O problema é que a instrução tem que vir do lugar certo. Por quê? Porque quem sabe a tua realidade são os que convivem com você, sim ou não? Só que também tem um detalhe.
Esses dias eu acho que era com o irmão Leônidas, que tempo desse atrás ele falou um negócio, ele nem sabe naquele dia o quanto ele foi usado por Deus para mim ali. Estava me contando uma situação e eu tinha pedido uma resposta em oração, sabe? Aí o senhor parou lá fora e começou a contar um pouco do seu processo. Aí o senhor estava falando ali fora e Deus lhe usando para falar comigo. Deus, quando Ele quer usar, Ele usa as pessoas que têm acesso ao seu ouvido, ao seu coração. Pessoas que têm oportunidade de se achegar a você. Tem muito conhecimento na internet, gente. Conhecimento. São muitas vozes. E às vezes você passou o dia inteiro rolando o dedo assistindo vários vídeos e não conseguiu decidir nada, porque não veio de Deus. Vença o orgulho hoje e aprenda a procurar quem Deus estabeleceu sobre a sua vida como voz profética. Os pais, os mestres, os líderes, dependendo do que você quer. Se é negócio, vou consultar quem conhece. Se é vida espiritual, vou consultar quem tem autoridade maior. E a gente não entende muitas das vezes por que fracassamos. Não, sai dessa bolha de orgulho, isso não vai te levar a lugar nenhum, cara. Segundo, depois que você tiver instrução, não vai de peito aberto, não. Procura uma estratégia em Deus. Toda batalha só é vencida pela estratégia. Qual é o papel da estratégia, gente? Confundir o inimigo. Vou falar de novo. O papel da estratégia: confundir o inimigo. Pare de ser desprovido de trabalho mental. Não, pare e pense. Gaste um tempo dizendo assim: como é que eu vou sair desse buraco financeiro que eu estou? Meu Deus, eu gastei demais. Eu já sei onde eu tenho que conter, mas como é que eu vou fazer para ganhar mais um pouco? Estratégia. Como é que eu vou fazer para render um pouco mais? Estratégia. Como é que eu vou fazer para esse marido parar de fazer o que ele faz? Estratégia. Como é que eu vou lidar com esse dilema familiar? Estratégia. É você buscar em Deus. Já tem orientação? Tenho. O Espírito Santo está atuando. Então peça dele a estratégia. Agora, para me finalizar, diga para quem está perto de você, para essas duas pessoas, diga assim: pare de esperar o Chapolin Colorado. Fale para ele. Não espere pelo Batman. Fale, não espere pelo super profeta, não. Quando Deus te falar alguma coisa, quando Deus te der o direcionamento, Ele está te dando o que você precisa e está olhando a força que existe em você. Pastor, mas eu estou tão fraco. Eu sei que você está fraco, mas tem força suficiente para começar a mudar essa situação. Quer prova? Gideão revoltado disse: eu sou menor, eu estou preso, estou escondido, sou fugitivo da minha realidade, estou morando em caverna. E o anjo olhou para ele e disse: valão valente, vai nessa tua força e o Senhor será contigo e livrará Israel de todos os seus inimigos. Às vezes a única coisa que a gente faz com um pouco de força que restou é reclamar da vida, é reclamar da situação, sabe? É não aceitar que o outro, que isso, que aquilo. Não, meu irmão, pega um pouquinho que tem aí, traz para a presença de Deus. Diga: nessa força mesmo, vou começar devagar, eu vou começar orando, estou fraco, não consigo orar, começa orando 5 minutos, daqui a pouco a pressão vai aumentando. Quando for no 3º ou 4º dia, você vai ver que já não vai estar nem contando o tempo. Por quê? Porque a oração já te chamou para dentro de um novo acesso. Quem está entendendo aí? Ah, pastor, não consigo ler a Bíblia. Começa a ler, vou ler um capítulo só, eu vou insistir, insiste 1, 2, 3, 4, aí depois tu não vai estar mais satisfeito no capítulo, vai querer ler a história inteira para entender. Aí depois, quando você lê a história, você vai querer ler o contexto. Daqui a pouco vai estar com dicionário, concordância bíblica, querendo entender como é que é a palavra de Deus. Você só precisa começar. Pastor, minha vida financeira está destruída. Por onde eu começo? Sempre começo pelo lado espiritual. Eu tenho roubado dízimos e oferta. Começa. Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Por último, nunca perca a esperança na fé. Como assim, pastor? Na fé? É na fé. Porque a fé é aquele direcionamento que Deus te deu. Quando você permitiu que
que um novo nível de conhecimento entre na sua mente. Deus falou contigo, então confie sem ter medo do que Ele falou. Vou falar mais uma vez. Se Deus falou algo específico com você, confie e não perca a esperança. Deus falou que vai ter casamento, vai ter casamento. Deus falou que ia ter a casa, tá aí a casa. Deus falou que ia chegar a festa, tá aí a festa. Deus falou que vai fazer, então pronto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar, eu tenho que me colocar de pé, eu tenho que me preparar para essa batalha. Mas uma coisa eu sei, força para vencer eles eu não tenho. Eu tenho força para ficar de pé, eu tenho força para ouvir a voz de Deus. Deus mandou me preparar, Deus não mandou ir para a guerra, pastor Denilson. Te prepara, fica na posição de batalha, mas saiba de uma coisa: nessa peleja não tereis de pelejar. Essa batalha é do Senhor, e mais uma vez vereis a salvação operada no meio de vós. Essa noite eu estou pregando aqui para os príncipes de Deus que estão debaixo de batalha, de guerra. Hoje é noite de Deus levar você a um outro nível de revelação, a um outro nível de sentimento, a um outro acesso que Deus reservou para mim, para você habitar. Deixa eu ver quem quer vencer essa batalha aí. Quem quer vencer esse cenário de guerra? Só quem quer ser vitorioso. Dá um brado de glórias a Deus essa noite. Abre essa garganta para adorar a Jesus. Quando eu comecei a reforma, eu não tinha dinheiro para nada, mas Deus me deu uma palavra. Ainda não terminei. Quando eu comecei, quando eu vim para Manaus, eu não tinha nada, mas eu comecei. Sabe? Tantas batalhas a gente já venceu. Quantas batalhas você não venceu? O que está faltando é você fazer o que Josafá fez. Voltar para o altar. Voltar a colocar Deus como comandante das suas batalhas, sabe? Não, eu vou falar de novo. Está faltando você confiar mais em Deus, cara. Tem dia que eu não estou sentindo vontade de nada, mas eu digo eu vou porque eu não preciso sentir, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quem age pelos sentimentos são crianças, são meninos. Hoje eu estou tão... Digo, não, meu irmão, mas eu vou tão assim mesmo. Porque eu não sou mais menino, eu já sou homem. E não é só na alegria, é na dor também, irmão. É ou não é verdade? É na dor, está doendo. Tem dia que as minhas baterias estão bem fraquinhas. A pessoa olha para mim, está com o rosto abatido, mas estou de pé, estou andando. Eu não posso mentir, eu não posso fingir. O meu corpo não está me acompanhando na mente, mas eu estou crendo naquilo que Deus prometeu para a minha vida e Ele vai fazer. Fiel é Deus que fez a promessa e fiel é Deus que vai cumprir. Então, em nome de Jesus, vira esse disco hoje. Chega de se curvar diante da crise. Decida, é noite de tomar a decisão. E eu quero chamar você para um desafio. Nunca mais, essa semana vai ser um exercício. Você dizer, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não estou feliz. Não fale mais isso para ninguém. Não deixe mais essa palavra sair da sua boca. É só dizer a seguinte coisa: ei, tá bom demais. Se você quiser falar isso para alguém, fale para Deus. Entre no seu quarto e diz, Senhor, eu estou cansado. Senhor, esses dias eu falei aqui no púlpito, fiquei mal, porque realmente o meu corpo está cansado, mas a minha mente está boa. Eu sei onde eu quero chegar, eu já vi o porto, eu já vi a praia. Não, você não está entendendo, eu já vi aonde eu vou chegar. Às vezes o braço fica cansado de remar, mas a gente vai remando assim mesmo. E quando o braço não consegue, o vento chega. Aí Deus não dá um empurrãozinho não. Deus faz milagre, Deus não dá empurrão. Deus faz milagre, Deus não faz empurrar ninguém. Deus não empurra ninguém, Deus opera milagre. E eu quero fazer uma pergunta. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vamos se colocar de pé.